Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar uma super aula para vocês sobre qualidade no atendimento. Vocês podem ter absoluta certeza que no final desta aula vocês estarão aí super preparados para fazer qualquer prova de concurso em relação a este assunto. Professor, fala um pouquinho mais sobre o método de preparação. Sim, claro, isso é importante. Este assunto, qualidade no atendimento, nós não temos, tá certo, uma referência bibliográfica básica. Por exemplo, lá na nossa aula de Teoria Geral da Administração, por exemplo, nesta aula nós temos uma referência básica, uma bibliografia do professor Hidalberto Chiavenato. 95% das questões de prova são feitas, elaboradas com base na obra do professor Hidalberto Chiavenato. Já o assunto qualidade no atendimento, infelizmente, nós não temos uma referência, uma bibliografia básica para nos nortear nesse assunto. Então, o professor fez aí nessa atualização, nessa regravação dessa grande aula de qualidade no atendimento, o professor fez o seguinte: eu fiz uma grande pesquisa em questões de provas, tá certo? Fiz aí centenas e centenas de questões de prova que eu resolvi esses exercícios para ter uma ideia o que está sendo cobrado e como está sendo cobrado na prova. Tá? O resultado disso, nesta aula nós teremos a parte teórica e 15 exercícios, tá certo? Eu estou com a consciência tranquila que essa aula é uma grande aula, vai preparar você em qualquer questão de prova sobre qualidade no atendimento, ok? Ok, vamos lá. Primeira coisa, uma dica para vocês, tá? Professor, eu quero aquele diferencial. O que é aquele diferencial? Aquele algo a mais. Realmente, você está certo. Olha, hoje em dia, o cara que é aprovado em concurso público são aquelas pessoas que sempre estão buscando aquele algo a mais, aquele diferencial. Você quer ter um diferencial sobre qualidade no atendimento? Então, por favor, eu peço para vocês que vocês assistam uma aula minha, que chama-se Postura Profissional / Etiqueta Empresarial. O professor unificou esses dois assuntos em uma aula só, que é a postura profissional e etiqueta, e a etiqueta profissional, tá certo? Etiqueta empresarial, em uma aula só, porque lá tem assuntos importantes, tá? Assuntos importantes que vêm completar o entendimento da qualidade no atendimento. Bacana? Então vamos lá, professor, vamos para essa grande aula, qualidade no atendimento. Vamos lá, semântica da palavra. Gente, qualidade. Qualidade é aquilo que é bom, não é isso? Aquele que é bom, aquele que tem qualidade, não é isso? Ou seja, um juízo de valor altamente positivo. Professor, atendimento. Atendimento é aquele atendimento que você tem no dia a dia, não é isso? Quando você compra lá qualquer bem de consumo, qualquer item, você está tendo um atendimento, tanto da empresa como você, cliente, ou o Estado, através do servidor, que repassa o serviço para o cliente cidadão, para o cidadão. Então, isso é a qualidade do atendimento, né? É um assunto aí bastante cobrado em concurso público, dado aí o que a administração pública está passando, né? Nós estamos passando aí por um momento de transição da administração pública burocrática para gerencial, e o atendimento é um dos pilares dessa nova estrutura, né? Nesse sentido, vamos começar a nossa aula, né? O que se busca, né, com essa aula aqui? O que todos os órgãos, todas as empresas desejam, né? Desejam o seguinte: desejam implementar nas suas instituições um atendimento com diferencial competitivo, tá? Esse diferencial competitivo, ele vai trazer vantagens competitivas para a organização. Então, toda essa aula aqui, o foco nosso é tem que colocar um juízo de valor. Olha só, atenção, atenção, olha aqui que você tem que pensar. A administração tem muito disso. Opa, essa postura, essa ação aqui vai produzir um diferencial competitivo em atendimento para a minha organização? Sim, se sim, você vai marcar correto, ok? Vamos aqui, rapidamente. Então, o atendimento é uma função específica das organizações. E muito importante, gente, o atendimento é a função de todos, ou seja, todos aqueles que estão na organização têm o dever, a obrigação de quê? De exercer um bom atendimento e, com certeza, um atendimento diferencial e competitivo. Atenção agora. Primeiro assunto que pode ser cobrado na prova de concurso, tá? Atenção. Através do atendimento, transitam a comunicação,
a informação, a ação comercial e a imagem da empresa. Então, olha como é importante, gente. Olha como é importante, né? Então, a ação do atendimento é muito mais do que você prestar o serviço. Tá? Essa ação transita, atenção, ó, comunicação, informação, ação comercial e imagem da empresa. Nesse sentido, agora vocês já estão preparados aí para fazer uma prova de concurso. Olha aí, né? EBSER AOCP 2016. Comigo aqui. Olha o que essa banca cobrou sobre esse assunto aqui. Tá? Uma das razões pelas quais a qualidade do atendimento ao público é importante e funciona como um diferencial competitivo, tá? É porque através do atendimento transitam. Nós sabemos, né? São 4 coisas, não é isso? São 4 coisas, né? Tá? Ó, transito comunicação, informação, ação comercial e imagem da empresa. Tá? Olha só, transito o quê? Vocês já sabem aí, ó, as pessoas e os recursos, não. Os produtos e os serviços, não. A racionalidade e a imaginação, não. O desejo e as necessidades, não. A comunicação e a informação. Logo, é a letra E. Perceberam? Se vocês não tivessem, tá, a fundamentação teórica, seria difícil elaborar, vocês terem condições de fazer uma questão como essa. Nessa aula, nessa questão, aliás, cobraram aí a comunicação e informação. Então, você tem que colocar lá no seu caderninho de resumos, tá certo? Você tem que ter um quadro sinótico aí no seu caderninho, cara, muito bem organizadinho, para você exercer a sua revisão, colocar lá, né? Transitam na ação de atendimento. Comunicação, tá certo? Ó, comunicação, informação, ação comercial e a imagem da empresa. Bacana? Ok, né? Professor, eu quero um motivo, professor. Por que essa questão do atendimento é muito importante? Né? Tem uma estatística que roda na internet, muito importante, que isso vai trazer para a gente a importância do assunto para a questão de concurso público. Olha só, essa estatística é o seguinte, tem um dado estatístico que fizeram grandes pesquisas, na qual essa pesquisa tem como objetivo, ó, responder essa pergunta: por que se perde um cliente? Tá? Por que se perde um cliente? Nós podemos perder o cliente de diversas formas, não é isso? Ah, professor, infelizmente o cara faleceu. Sim, claro, é um percentual, né? É um motivo porque você perde o cliente, né? Olha o resultado dessa pesquisa. Primeira coisa, ó, vocês perdem o cliente porque 1% morre. Tá aí. 3% mudaram de cidade, né? 5% adotaram novos hábitos, ou seja, o que você estava fornecendo para o seu cliente não serve mais. 9% acham preço caro, né? Olha aí, para quem acha, né, gente, que preço é tudo, né? Não, gente, preço não é tudo, né? Com certeza, preço vai te proporcionar aí uma dimensão muito importante, liderança em custos, né? Mas não é tudo, ó, tá? 14% estão insatisfeitos com a qualidade do produto recebido ou serviço e, principalmente, aqui comigo, 68% estão insatisfeitos com a atitude do pessoal, ou seja, problemas de atendimento, né? Então, 68% aí estão insatisfeitos com a atitude do pessoal. E aí eu pergunto para vocês, tá? Leva essa estatística para o Estado, para a administração pública brasileira. Você pode ter certeza que esse último item aqui, de 68%, tá, dos serviços, o nível de insatisfação vai ser muito maior do que isso, né? Eu, pessoalmente, eu tenho várias experiências pessoais aí negativas de recebimento do serviço público, mas eu não vou estar enumerando para vocês esse assunto aí, né? Depois, numa outra oportunidade, a gente fala para vocês, mas é importante isso, né? Vem comigo aqui, né? Olha só. Por que a excelência no atendimento é importante em termos econômicos, né? Rapaz, por quê, cara? Qual que é a vantagem? Você tem que montar um juízo de valor, tá? Montar um juízo de valor. Rapaz, primeira coisa, um cliente satisfeito, ele vai trazer o que é mais rentabilidade para a organização. Tá? Ele custa mais barato, ele vai aumentar a sua taxa de lucros, sua margem de lucros, né? A sua rotatividade será muito maior.
Então, é o seguinte, a principal vantagem de um bom atendimento, né? E, claro, além da satisfação, da alegria, que também nós temos que considerar, né? Olha só quais os motivos. Primeiro, um cliente bem tratado sempre volta, tá? Ele quer retorno, não é isso? Ele quer retorno. Segundo ponto, recuperar um cliente custa pelo menos 10 vezes mais do que mantê-lo, né? Ah, o cara chegou na sua empresa, você atendeu mal o sujeito, esse cara saiu. Para você trazer esse cara para cá, você custa 10 vezes mais. Professor, como assim custa 10 vezes mais? Você vai ter que conversar com ele não quer conversar contigo, então você vai ter que ter publicidade, você vai ter que ter novos apelos, comunicabilidade, enfim, é caro isso, né? Agora, ao contrário, o cara já foi na sua loja, gostou, tá? Gostou do seu serviço, ele volta mais fácil, né? E, finalmente, preste atenção nessas estatísticas, porque isso pode ser cobrado em concurso, né? Cada cliente insatisfeito relata a má experiência a 20 pessoas. Nossa Senhora, então olha aí. Aquele curso lá não presta, né? Então, 20 pessoas. Enquanto os satisfeitos contam apenas a 5, né? Olha que coisa interessante, né? Você foi lá, gostou, né? Claro, você quer externar essa sua experiência positiva, né? Você fala a 5 pessoas, normalmente, em média. Está aqui, todos os dados estatísticos, né? Agora, você foi lá, foi maltratado, não gostou, você fica com ódio do cara. E incrível como esse sentimento ele fica martelando na cabeça e no sentimento das pessoas, né? Você relata muito mais, ok? Então é o seguinte, ou seja, professor, eu quero um juízo de valor para encerrar essa partezinha da nossa aula. Olha só, gente. Manter e atender bem os clientes é altamente lucrativo, tá certo? Muito rentável. Essa é a ideia do bom atendimento, né? Ok? Vamos lá. Outro assunto importante que pode ser cobrado em concurso público, cara. Vem comigo aqui, tá? Tipos de clientes, tipos de público, né? Então, nós temos, tá, em todas as organizações, 2 tipos de clientes. Nós temos os clientes internos. Professor, quem são os clientes internos? São aqueles da própria organização. Então, todas as organizações têm clientes internos, né? Ou seja, se ele é um cliente interno, você vai ter que tratá-lo com todas as dimensões que nós vamos falar aqui, tolerância, cortesia, tá certo? Discrição, profissionalismo, empatia. Então, nós temos 2 tipos de clientes. Os clientes internos são todos aqueles que estão dentro da própria organização. Professor, eu estou numa organização, eu sou do RH, eu tenho um colega nosso lá, professor, da contabilidade. É um cliente interno do quê? É um cliente interno da gestão de pessoas. A gestão de pessoas tem produtos funcionais que vão atingir o seu colega lá. São clientes o quê? Internos, tá certo? Internos. E externos são aqueles clientes fora da organização, tá? Então, vocês têm que entender o seguinte, clientes internos dentro da organização, externos fora da organização. Por que você fala isso, professor? Porque esses termos aqui são utilizados em provas de concursos, né? Olha aí, para provar para vocês, mais um exercício, né? Particularmente, adoro, gente, aulas com muitos exercícios que a gente explica um assunto e vai direto à teoria e o aluno consegue perceber a importância do assunto. Comigo aqui. A qualidade no atendimento ao público, seja ele interno ou externo. Tá? Você já sabe o que é o cliente interno e já sabe o que é o cliente externo. Ambos os clientes têm que ser tratados, tá certo? Com os mesmos requisitos de atendimento, cortesia, atenção, interesse, tolerância, tá certo? Empatia e assim por diante. É fundamental para a conquista e manutenção dos clientes, né? Dos clientes. Vou ler de novo que eu dei aquela paradinha, ficou confuso. A qualidade no atendimento ao público, seja ele interno ou externo, é fundamental para a conquista e manutenção dos clientes. Olha que coisa interessante, né? Um bom atendimento, é fundamental para a conquista. Esse conquista são para os novos clientes e para a manutenção, né? Manutenção. Em tempos de crise, gente, você manter a sua base de clientes é tão importante quanto você conquistar novas bases de clientes, né? Com base nisso, vamos ler. Sobre o tema, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta, tá certo? E assinale a alternativa correta. Número 1.
A qualidade de atendimento está relacionada aos aspectos referentes ao ato da prestação do serviço, como aparência, disposição para servir, segurança, personalização, toque humano, respeito, educação, paciência, por exemplo. Ok. E aí, professor, ainda nós não vimos ainda as dimensões, os elementos base para o atendimento, mas eu já digo para vocês, ó, a qualidade de atendimento está relacionada aos aspectos referentes ao ato da prestação de serviço, como aparência, né? A aparência faz parte de um item chamado de apresentação. Então, é um requisito para um bom atendimento. Está correto, né? Ó, disposição para servir é presteza, né? Segurança, personalização, toque, respeito, cortesia, educação, cortesia, né? Paciência, por exemplo. Então, número 1, mesmo nós ainda não chegamos na parte de todos os elementos do bom atendimento, você, nesse exato momento, você tem que saber que essas dimensões aqui, você não precisava saber todos esses itens para você acertar essa questão. Com o seu juízo de valor, você já pode interpretar o quê? Que esse item 1, ele está absolutamente correto, ele é verdadeiro. 2, a qualidade em atendimento é um meio que se atinge a satisfação do usuário, de encantá-lo, superando as suas expectativas, né? Verdadeiro também, né? Olha aí, verdadeiro também. Agora, isso aqui, o item 2, remete a gente aí, tá certo, a falar uma coisa muito importante. Vem comigo aqui, ó. A qualidade em atendimento é um meio de se atingir a satisfação do usuário. Ok. Tá, satisfação do usuário. Então é o seguinte, ó. Busca o quê? Satisfazer o usuário. Agora, professor, o que é o conceito, professor, de um excelente atendimento? Está aqui, ó. Encantá-lo, superando as suas expectativas, né? Então, já passamos aqui uma dimensão importantíssima nos nossos estudos. Professor, se tem uma redação para eu fazer, para eu descrever, fazer uma redação, professor. Então, é o seguinte, o atendimento de excelência é quando esse atendimento supera as expectativas do cliente, tá? Ele supera, tá certo? Ele encanta o cliente. Então, isso aqui é uma dimensão de um excelente atendimento. Logo, né, nós já temos aí o gabarito. As duas estão corretas, então, é a alternativa C. As afirmativas 1 e 2 estão corretas. Temos aí a letra C. Fechou? Vamos mais aqui, né? Vamos continuar nossa aula. Tá. Nesse exercício, nós falamos um assunto que eu já aproveitei o gancho para explicar para vocês. O que é um excelente atendimento? Ó, vamos lá. O que é um bom atendimento? É quando você satisfaz aí as necessidades, tá certo? As necessidades do cliente, do usuário, ok? E um excelente atendimento é quando você supera as suas expectativas, quando você encanta o sujeito. Aí sim você ganhou um aliado. Esse cara, ele não é mais uma relação comercial, né? Ele passa a ter outras dimensões aí. Então, como é que você consegue isso? Através das seguintes dimensões, né? O grau em que o produto e serviço satisfaz as necessidades do cliente. Ok, ele satisfez, tá, tranquilo. É claro que para chegar nesse item aqui não é fácil, né? Só para chegar nesse item aqui a gente tem que ralar bastante. Só que quando ele recebe esse serviço, né, temos outra dimensão. Nível de agrado com que é recebido o cliente. Tá? Não, satisfez, tá? Ah, mas me agradou aí parcialmente. Satisfez, fui lá para isso, consegui o serviço, recebi e tal, né? Mas o nível de agrado, tá? Nível de agrado. Então você tem que ir lá, satisfação, nível de agrado e principalmente não, uma outra terceira informação, os três são importantes, né? Que é a inexistência de defeitos, deficiências ou incorreções naquele serviço. Ou seja, tecnicamente dizendo, gente, aquele negócio que eu disse para vocês de cliente encantado, que você superou as suas expectativas, é isso aqui, ó. É quando você consegue, ó, satisfazer o cara naquele momento, tá certo? É esse aqui, ó. Tá? Naquele momento, quando você, atenção, o produto não tem defeitos e quando você agrada, você tem aquela sensação de agrado do serviço prestado. Então, esse cara aqui, tá? Ou seja, esse gráfico é para explicar isso aqui.
tá? Um atendimento excelente, você encantou o cara, significa dizer, ó, que você superou as suas expectativas, tá? Só satisfazer não é não é um atendimento excelente, é um atendimento bom. Para ser excelente, você tem que satisfazer, ok? Fechamos mais um conceito importante. Vamos para outros conceitos. Para esse atendimento, tá, ser de excelente qualidade, você tem dois aspectos importantes na dinâmica do atendimento. Você tem os aspectos que nós chamamos de processuais e os aspectos pessoais, né? Que adianta, tá, o cara ser super atencioso, cortês, educado, tolerante, discreto, objetivo, eficiente, se as coisas não funcionam, né? Ele foi lá, vendeu uma geladeira para o sujeito. Vendeu a geladeira para o sujeito, falou que a entrega era na sexta-feira, 10 horas da manhã. O sujeito preparou toda a estrutura dele, ele faltou serviço e não sei o quê, para receber a tal da geladeira às 10 horas da manhã, na sexta-feira. Não foram na sexta-feira, o cara liga na loja, liga para não sei o quê, liga para depósito, a transportadora não chegou. Ou seja, houve uma falha processual. Então, temos que considerar que na prestação de serviços nós temos o aspecto processual e o aspecto pessoal, tá certo? Aspecto processual, vamos lá, né? Ó, processual, os sistemas e métodos implantados tornam o serviço de atendimento, tá? Então é o seguinte, o que diz respeito, quais são esses serviços aqui, ó? Ó, por exemplo, no caso da entrega, foi lenta, foi pontual, ó, qual que vai agregar valor? Pontual. Então os processos, ó, tem que ter a pontualidade, o aspecto processual. Inconsistente, uniforme. O que é inconsistente? Muda toda hora, não é isso? Uniforme, você tem um padrão. É isso que as pessoas querem, estabilidade, né? Desorganização, eficiência. Então, temos que considerar, no bom atendimento, o aspecto processual. Professor, e o aspecto pessoal, né? Pessoal é o quê? Ó, é o comportamento, esse agente aqui, né? As atitudes, comportamentos, expressões, verbal, em que atende e torna o serviço de atendimento, tá? Nesse aspecto pessoal, é o comportamento do ser humano que vai lá fazer a ação de atendimento. 95% das questões de concurso público vão avaliar os aspectos pessoais do atendimento, tá? Nós vamos trabalhar aqui 10 aspectos pessoais aqui, como cortesia, objetividade, presteza, empatia, eficiência, tolerância, cortesia e assim por diante. Nesses aspectos comportamentais, olha só, serão aqui, ó, serão avaliados, ó, se o atendimento é cuidadoso, é insensível, se foi amistoso ou frio, ó, interessado, desinteressado, personalizado, amorfo, sem forma. Ah, então isso aqui é a questão do aspecto pessoal, tá? Ou seja, pontos essenciais ao bom atendimento ao público. Comigo aqui, ó. Em negócios existe apenas uma definição de qualidade: o cliente, tá? O cliente. E a administração pública sofre muito com isso, tá? Por quê? Porque a administração pública tem dificuldade de enxergar o cara que está lá recebendo o serviço como um cliente, tá? Isso tem sido um esforço gigantesco dos governos em mudarem essa percepção, né? Mudarem essa cultura do serviço público. Acredito eu que esse tipo de assunto na sua grade de concursos, né, é para que vocês mudem um pouco a concepção. Vocês já entrem na administração pública com uma concepção diferente e que vocês aí contribuam para a melhoria aí do comportamento organizacional lá dos seus órgãos, né? Então é o seguinte, em negócios existe apenas uma definição de qualidade: o cliente, tá? Vamos lá. A satisfação do cliente é a definição última de qualidade. Clientes satisfeitos, lucros acrescidos. Tá? Efeito do word of mouth. Um cliente insatisfeito fala das más experiências ao dobro das pessoas que elas falam das boas. Já vimos isso aí. Tá? Ok. Nesses pontos essenciais, tá? Nós temos que ter o que para fazer um serviço de qualidade? Primeira dimensão, ó,
Quando você tem aqui, ó, quando você consegue realizar um atendimento de qualidade, quais são os ganhos disso? Primeiro, ó, reforça o comportamento de lealdade. Lembra que eu disse para a galera aí que quando você encanta o cliente, quando você supera as suas necessidades, as suas expectativas e necessidades, ó, você reforça comportamentos de lealdade, né? Se ele for precisar de qualquer prestação de serviço e você presta, você terá prioridade. Por quê? Porque ele tem um comportamento de lealdade com a organização e principalmente de quem o atendeu, né? Realça e promove informações positivas. Olha as vantagens do bom atendimento. Baixo custo para atrair novos clientes. Tá? Reduz custos de possíveis falhas. Pode criar vantagens sustentáveis. Protegem os clientes da concorrência. Ok? Então, nós temos aí todos os elementos e consequências, tá, quando temos um cliente satisfeito na organização. Bacana? Então, essa parte introdutória, tranquila aí, né? Vamos aprofundar, né? Professor, como é que isso pode ser cobrado aí em concurso público? Olha aí uma questão para a galera aí da Sabesp, FCC, né? Vamos lá. Segundo Kotter, né, Philip Kotter, está bem estabelecido que manter os clientes satisfeitos é o caminho para melhorar os resultados da empresa, pois clientes satisfeitos. Ok, então olha aí, né? Olha só. Nós passamos no slide anterior, tá, as consequências. Clientes satisfeitos, não é isso? Ó, manter clientes satisfeitos. 1. Permanecem fiéis. Olha aí, ó, lealdade. Tá? Ó, por mais tempo e compram mais. Novos produtos e atualizações, constituindo a base para a continuidade da empresa. Ou seja, e aí? Tem tudo a ver com o slide anterior? Sim, então o item 1 está correto. Particularmente, eu adoro quando o examinador faz questões como essa aqui, que tem propriedades. Além de você ter condições de acertar a questão, o que está escrito aqui, ó, serve como referência de estudos para a galera. Então, o item 1 está correto, né? Então, vou colocar aqui, ó, verdadeiro. 2. Falam favoravelmente da empresa e de seus produtos. O boca a boca é uma das formas de comunicação mais eficazes, além de não exigir investimentos a não ser aqueles já destinados a promover a satisfação dos clientes, né? Já falamos isso. O professor não sabia que isso cai. Ó, o que eu falei para vocês aqui? Então, vamos marcar aqui o Vzinho de verdadeiro para não esquecer. Um cliente mal atendido, uma experiência negativa, ele vai relatar isso para 20 pessoas. Tá? Agora, lembra do sentimento de ódio? Agora, o cara bem atendido, né, ele relata, mas por uma quantidade menos. Né? Alguns falam em o dobro, metade da experiência negativa, né, outros falam de outros números. Ok? Então, aqui, item 2 correto. Né? 3. São mais fiéis à marca e menos sensíveis ao preço, proporcionando melhores margens de lucro. Verdadeiro. Né? Reduzem os custos das transações, pois são geralmente menos exigentes quanto a crédito, garantias e entregas. O que é absolutamente correto. Então, nós temos aí a letra A, tá certo? Como correta, né? Professor, eu estou conseguindo, professor, ter uma compreensão. Ok, né? Bacana, fechou, né? Vamos para mais um exercício aqui, tá? Vamos lá, né? Para que a relação com o público-alvo da instituição seja saudável e duradoura, é necessário considerá-lo o centro das atenções de todos os departamentos. No atendimento presencial, o profissional de secretariado deverá como diretriz. Então, ele tem aqui uma diretriz. Letra A. Olha só. Ajudar o cliente dentro das possibilidades, ouvindo e solucionando as pendências que apresentar. Tá? Ok. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pular essa letra A. Vou fazer as outras alternativas, porque depois eu vou voltar na letra A para a gente explicar um pouco mais sobre isso. Tá? Inclusive na forma de interpretar a letra A. Tá?
vai ser uma dica fantástica, aí, uma experiência de resolução de provas que o aluno vai ter. Vamos comigo aqui. Letra B. Olha só. Então, ele está no atendimento presencial, né? Encaminhar o cliente para os níveis superiores da instituição, que dispõe do poder de decisão. Rapaz, no atendimento presencial, o profissional de secretariado deverá, como diretriz, todo mundo que bater lá, secretário, encaminhar para o chefe, né? Isso aqui está errado, isso aqui é uma cultura do empurra, né? Eu tive um colaborador no LAC, né, que ele fazia o seguinte, né? Todos os atendimentos que ele fazia, ele era só repassador. Só um minutinho, estou encaminhando para fulano. Tá, só um minutinho. Ele não tinha resolutividade de nada, não tinha eficiência, ele era um tal do repassador. Tá? Então, letra B, é claro que está errada. Letra C, orientar o cliente sobre os seus direitos, encaminhando ao setor jurídico da instituição. Ou seja, o que está acontecendo aqui? O cara está com um comportamento defensivo, né? Comportamento defensivo. Então, esse não já chega lá, não, seus direitos é isso aqui, vai conversar com o nosso jurídico. Não é uma relação processual. Está errado a letra B. C, aliás. D, acalmar o cliente, impedindo que denuncie ou processe a instituição. Ou seja, está com medo de processo, né? Acalmar o cliente, tudo bem. Agora, isso não quer dizer que ele vai impedir, né? Ele tem o livre-arbítrio, né? Está errado, não é uma postura, né? Letra E. Colher informações do cliente para que se possa responsabilizá-lo em caso de litígio com a instituição. Isso aqui é para constituir prova para futuro processo. Está errado, né? Não é processar o cliente que você vai resolver. Então, vamos para a letra A. É claro que a letra A está correta, tá? Agora é o seguinte, cara, vamos ler aqui, um pouquinho de português, interpretação de texto, né? Muitas questões de prova você mata com interpretação de texto. Ajudar o cliente, vírgula, dentro das possibilidades, vírgula, ouvindo e solucionando as pendências que apresentar. Professor, vamos retirar o que está... O que é esse aqui que está em vírgula? Isso aqui é um aposto explicativo. Ele está complementando o quê? O cliente, ajudar o cliente. Então, ajudar o cliente o quê? Dentro das possibilidades. O que você tem que fazer? Ouvir e solucionar as pendências que apresentar. Correto. Professor, se eu tiro aqui, tiro esse negócio aqui, tá? Dentro das possibilidades. Vamos ler? Ajudar o cliente, ouvindo e solucionando as pendências que apresentar. Olha aí, gente. Ou seja, está errada a questão se eu tirar dentro das possibilidades, né? Porque o dentro das possibilidades está explicando aqui o cliente. Por que ela fica errada, né? Rapaz, o cliente, claro, sempre tem razão, né? Mas o cliente aí, né, tem um comportamento aí, principalmente no Brasil, de muita folga, né? Se você fala assim, vou resolver seus problemas. Cara, o cara vai trazer muitos problemas alheios aí, que não é daquela relação comercial, tá? Então tem que prestar atenção nisso, né? Essa questão está claro que ela está correta, inclusive dada aí o restante aí das alternativas, não temos, né? Mas foi uma possibilidade, um momento que eu tive muito importante de explicar para vocês isso. Então, gente, é o seguinte, né? Ultimamente o professor está fazendo muitas, centenas e centenas de questões de provas aí de concurso público, né? E eu percebo o seguinte, que um percentual muito grande de questões que os alunos erram é porque tem deficiência, tem dificuldade na interpretação do texto. Como é que você deve interpretar um texto de concurso? Primeiro, com muita tranquilidade, tá? Não se sentir pressionado e ter muita atenção aí na colocação das palavras. Então, a letra A é a letra correta, né? Pronto, galera. Terminamos a primeira parte da aula, que foi essa parte introdutória do atendimento, tá? Que cai questões? Sim, cai questões. E agora nós vamos para a segunda parte do atendimento, onde que nessa segunda parte aqui, 90% das questões de prova são elaboradas com base nesse elemento aqui, né? Requisitos de um bom atendimento, né? Então nós temos aí 10 requisitos básicos, todos eles são cobrados exaustivamente por todas as bancas de concurso sobre o bom atendimento. Então, nós temos aí o primeiro, tá? Nós temos o primeiro, olha aqui. Apresentação,
comunicabilidade, cortesia, interesse e atenção, presteza, eficiência, tolerância, discrição, conduta e objetividade. Bacana? São 10 requisitos muito cobrados em prova. Então, primeiro, a apresentação. Professor, apresentação, porque eu vou apresentar um fulano para ciclano? Não. É a sua apresentação pessoal. É como você se apresenta para o cliente. Isso que é importante. Professor, eu estou lá com uma... eu acordei... Vamos lá. Já pensei, vou falar para vocês, porque eu sou muito espontâneo, né? Vamos aqui, ó. Professor, eu acordei atrasado, professor. Não deu tempo de completar a minha higiene pessoal. Fui sem banho, professor, com o cabelo todo estrupiado, todo, né? Todo arrepiado, né? Para o trabalho. Cara, você vai chegar com uma má aparência. E fora aquele odorzinho da manhã, né? Você tem que tomar um banho todos os dias pela manhã, né? Ou seja, o que acontece? Você vai receber o cara. Pô, já dá o que? Uma má impressão, né? Rapaz, esses dias que eu falo foi esse ano, né? O professor foi no Detran, cara. Cara, eu cheguei lá no Detran, eu tenho certeza que aquele cara não tomou banho para você ver. Tava com mau cheiro, tava, sabe, com um gosto gordo, nem lavar o rosto lavou. Ou seja, essa apresentação aqui, ó, é da pessoa, tá certo? Ó, é a maneira como se veste o servidor, é um fator importante do atendimento. Tá? A aparência precisa ser bem cuidada. Além disso, a forma como abordamos um cidadão precisa refletir essa boa apresentação física. A primeira impressão deve ser a melhor possível, né? Então, essa aqui é a apresentação da pessoa, né? É claro, cabelo cortado, a roupa, entendeu? É como vai se vestir, a questão da higiene, a apresentação é tudo, gente. A apresentação é muito importante. Por quê? Porque você tem uma apresentação negativa e o cliente percebe essa apresentação negativa, o que vai acontecer? Já vai dificultar todo o processo de atendimento, ele já vai na defensiva, né? E sobre esse assunto aqui, tá? Sobre esse assunto aqui, por isso que eu disse lá no começo da aula, ó, pessoal, vai lá, assistam lá a aula de postura profissional, aula de etiqueta empresarial. Lá na aula eu vou voltar nesse assunto aqui da vestimenta, tá certo? Como deve se vestir as mulheres, os homens, assim por diante. Por isso, um assunto acaba completando o outro. Você, com esses dois assuntos na sua cabeça, cara, você gera um grande diferencial competitivo. Então, essa é a apresentação, é a aparência, né? Ah, professor, esse cara não cai em concurso, não cai? Aí, Anatel. Anatel, vamos lá. Uma apresentação pessoal adequada do colaborador que atende diretamente o cidadão favorece que se tenha dele impressão como inteligência, disposição, personalidade e pode ainda interferir na eficiência e eficácia do atendimento. Ou seja, o que ele está colocando aqui? Que uma boa apresentação vai produzir, vai contribuir para um bom atendimento. Correto, está certinho. Ó. Favorece que tenha uma impressões como inteligência, né? A pessoa, o cara lá de terninho, tudo bonitinho, quadradinho, chamo tudo empacotadinho, né? E outro cara lá, camisa aberta até no peito, assim, tem com aqueles correntão, assim, sabe? Barba mal feita, aí o que acontece? Gera uma má impressão, né? Esse cara todo empacotadinho, ó, impressão de inteligência, claro que tem, né? Ó, disposição, né? Postura, né? Ó, personalidade e pode ainda interferir na eficiência e eficácia no atendimento. Ou seja, está super correta essa questão aqui. Na questão do CESP, eu tenho um método próprio de resolver questões que, quando eu leio um texto, eu sempre tento procurar aí o que está de errado, qual item é errado, né? Vamos lá. 2. Comunicabilidade. Tá? Professor, comunicabilidade significa o quê? Ó, a comunicação. Tá? A comunicação, tá? A comunicação. Então, comunicação, cara, é importante. Não só no bom atendimento, mas na nossa vida pessoal. Como eu, professor, e você, aluno, eu tenho que estabelecer um tipo de comunicação precisa, objetiva, que você entenda, né? Tá certo? Rapaz, já pensou, você vai lá e... Não, nada contra, cara, nada contra, né? Você vai
você é atendido aí em uma loja e o cara tem um problema de dicção muito sério, tá? Você tem que ficar falando como você não consegue entender. Ou seja, você tem um problema de comunicação. Então, essa pessoa aí, ela tem que se alocar em outra posição, ou ele tem que se esforçar muito para poder contornar a situação. Então, a comunicabilidade vem da palavra comunicação. O colaborador deve se comunicar, tá? Evitar jargões, né? Professor, o que é os jargões, né? Jargões aí são um tipo de linguajar específico. Por exemplo, polícia tem muito isso, né? Ah, o cara fala, chama o bandido de elemento, positivo, negativo. São o quê? São jargões, tá? Específicos da área policial, né? Então, você tem que evitar esse tipo de jargões. Temos aí na área policial, tem muitos aí da área financeira, tem jargões também de professor, você tem que evitar jargões. Isso pode cair na sua prova e você tem que saber essa postura. Na comunicação, evitar jargões, né? Expressões inadequadas, né? Ser claro na sua fala, ou seja, mais objetividade possível, né? Bacana? Vamos lá. Vamos para uma questãozinha, vamos lá. TRT 8 FCC 2016. Servidor público que, no exercício de suas funções, atende um cidadão de forma cordial e transmite-lhe informações completas e age em conformidade com o requisito, né? E aí, professor, vamos analisar. Tolerância. Professor, eu quero um resuminho de tolerância. Então tá bom, tá? Tolerância, cara, você aceitar as diferenças do outro. Isso é agir com tolerância. Ali você está aceitando a diferença. Não, não está. Então não é tolerância. Professor, discrição. Você ser discreto. Dar um comportamento um pouco mais comedido. Saber falar, né? Respeito, né? Não é. O que ele está falando aqui, forma cordial e transmite informações completas, né? Informações completas sobre conduta adequada. Conduta ou comportamento, né? Tudo bem, tem que ter, mas não nessa ação aqui. A apresentação aqui, o cara está vestindo lá, né? A apresentação pessoal, roupa, né? A forma como se porta, essa apresentação pessoal. Ou seja, esse exercício aí diz respeito à famosa comunicabilidade. Professor, não é que o cara cai bastante, né? Então vamos lá. Comunicabilidade, você tem que vincular a palavra informação, tá? Então transmitiu informações completas, né? Então é esse item aqui, tá? Ok? Isso. Agora é o seguinte, cordial. Tá? Na minha opinião, essa questão, para ficar 100% correta, ela tinha que ter cortesia, e comunicabilidade. Cortesia para atender essa palavra cordial. E essa outra aqui, comunicabilidade. Mas tudo bem, vamos aí para frente, aí dá para o aluno ter essa percepção aqui, né? Ok? Ok, então, comunicabilidade, você tem que vincular a tal da informação. Ok? Vamos aí. Outro assunto. CESP, né? CESP agora. A maioria dos conflitos relacionados às falhas de comunicação entre uma organização e seu público é provocado pela pouca ou total ausência de informações. Quanto maior for a quantidade de informações, melhor será a comunicação. Vou ler de novo, tá? Para o aluno não fazer no automático. De novo, a maioria dos conflitos relacionados às falhas de comunicação entre uma organização e seu público é provocada pela pouca ou total ausência de informações. Parou. Nesse exato momento, tá? Tem algum item errado? Não, está errado, está certo, verdadeiro. Concordo, tá? Concordo.
que a falta de informações, ela às vezes não tem informação nenhuma sobre o produto, né? Pouca informação. Isso gera o quê? Conflitos relacionados à comunicação e atendimento. Agora, segunda fase. Quanto maior for a quantidade de informações, melhor será a comunicação. E aí, professor? Aí eu falo para vocês, ó, quem fez no automático errou essa questão. Quem fez no automático marcou como questão correta, mas ela não é correta, ela está errada. Tá? E o examinador foi muito inteligente ao elaborar essa questão. Induziu você ao erro. O que ele colocou? Ele colocou duas. O CESP trabalha sempre com dois elementos para você julgar. 2 elementos, cara, tá? 2 elementos. Ele colocou o primeiro elemento assim, a falta de informação, tal, é importante, sim, verdadeiro. Aí ele completa para levar o aluno automático. Então é o seguinte, se isso está certo, para corrigir isso, quanto maior a informação, maior a quantidade, melhor será a comunicação. Não. Informação demais atrapalha também. Tá? Atrapalha. Então é o seguinte, tá? Quanto maior for, não. Isso aqui tem que ser, necessária, tá? Necessária. Tá? Então tem que ser suficiente a informação, completa, tá? Muita informação atrapalha o professor. Então, qual que é o juízo de valor que eu tenho que levar desse exercício? E, com certeza, isso vai ser cobrado em outras provas, em outros concursos, com certeza. Então, a informação tem que ser isso, necessária. Bacana? Fechou? 10. Professor, eu estou sentindo confiança, estou conseguindo aprender, com certeza, né? O professor está feliz por isso, aí você vai acertar. Terceiro requisito, cara, cortesia, tá? Cara, o cortesia, papo reto para vocês, você tem que vincular a uma coisa chamada, educação. Tá? Professor, não é só isso, tudo bem, eu concordo, mas você tem que montar esses mapinhas mentais que facilitam na hora da prova. É preciso ser bem informado, ser educado, considerar a questão suscitada como importante. O colaborador deve evitar interrupções na fala do cidadão, deve evitar variações emocionais próprias. Então, isso é ter a cortesia, né? Agora, evitar interrupções na fala do cidadão, né? Rapaz, eu conheci recentemente uma pessoa que eu fiz um curso aí, cara, sério mesmo, papo sério. Rapaz, a mulher, vou falar pra você, cara, você não conseguia falar 30 segundos que ela te cortava. E ela dava aquelas cortadas secas assim, para impor. O que acontece? Cara, altamente mal educada, né? Coitada. Rapaz, o que acontece? Ela faz 2 vezes isso, né? E aí você já se bloqueia, você não quer mais conversar com essa pessoa, assim que funciona. Você já pensou, você vai lá e bloqueia, eu estou lá, eu sou cliente, estou falando, né? Aí o cara vai lá, no meio da minha fala, tora. O cara me cortou, não deixou terminar, né? Porque tem que ter uma comunicação, né, cara? Informação vai e volta, né? Não fica só de um lado, né? E com certeza perderia o cliente, né? Então isso é cortesia, você tem que vincular a palavra educação. E você cortar as pessoas é o quê? Um ato de péssima educação, né? Empatia é um sentimento de afinidade e de cortesia que, nas relações humanas, é essencial para garantir um bom atendimento ao público. Professor, nós já sabemos, professor, que a cortesia é um elemento fundamental, então está certo, né? E esse empatia, professor, nós vamos explicar esse cara aqui para vocês. Mas, por hora, eu vou dar uma breve explicação para vocês. Tá? Professor, empatia, juízo de valor, coloca na sua cabeça.
Vamos lá. Ó, cortesia, ser educado. Cortês. Empatia, e aí? Ó, se colocar no lugar do outro. Tá? Então, isso é ter a capacidade da empatia. Então, você se coloca no lugar do outro, tá? Você vai enxergar as coisas diferente. Então, nós temos a empatia, você se colocar no lugar do outro. Inclusive, essa empatia cai muito, né? E aí, pergunto para a galera, tem alguma coisa errada aqui? Não. Tá certo, a empatia e a cordialidade são fundamentais para você ter um bom atendimento. Então está correta, né? Viu como esses conceitos são cobrados muito, gente? Ó, cortesia, apresentação, comunicabilidade, né? O servidor público, tá, deve ser sensível às necessidades, percepções, atitudes e emoções do cidadão no momento do atendimento. Por isso, deve demonstrar empatia, tanto na comunicação verbal quanto na comunicação não verbal. Olha aí. Ó, o que é isso? Empatia é você se colocar no lugar do outro, né? Ó. Então, o servidor público, na empatia, deve ser sensível às necessidades, percepções, atitudes e emoções do cidadão. Como é que você vai ser sensível a essas necessidades, essas percepções? Utilizando a empatia, ó, se colocar no lugar do outro, correto. Então está certinho, né? Tanto na comunicação verbal quanto não verbal. Professor, já vi muito isso, professor, comunicação verbal e não comunicação não verbal. Estou conversando com vocês, ó, estou conversando. Você ouviu? Ouviu, então é comunicação verbal. Mas existe nessa comunicação outro elemento chave que eu gosto de usar muito. A não verbal. Ó, o movimento da mão. Não verbal. Ó, comunicação. Grande. O corpo fala. E como o corpo fala, isso é uma comunicação o quê? Não verbal. Não é verbalizada, né? Então você tem que entender. Então, assim, é como o atendimento excelente, bom atendimento, ele tem que o atendente, a pessoa, o servidor, o colaborador, deve alinhar o verbal com o não verbal, tá? Tá certo? Agora, sem exageros, né? Rapaz, você conversar com o cara, aí você não consegue o quê? Você não consegue se concentrar, tá? Essa comunicação com as mãos, com o corpo, não é fácil fazer, mas é importante. Ou seja, vamos lá, a questão está o quê? Corretíssima, né? Corretíssima, né? Pessoal, perceberam aqui que empatia cai, não cai? Bastante, né? E aí? E aí, vamos para aquele famoso reforço pedagógico para a galera aí, tá? Vamos falar um pouquinho sobre empatia. Por quê, professor? Porque isso pode estar na sua prova e aqui você estuda para ficar competitivo. Empatia, vamos lá. Reconhecer emoções dos outros. Colocar-se no lugar do outro, mediante sentimentos e situações vivenciadas. Sentir-se como o outro, envolver-se. A empatia leva ao envolvimento, ao altruísmo e à piedade. Ver as coisas da perspectiva dos outros. Quebra de estereótipos tendenciosos e assim leva à tolerância e aceitação das diferenças. A empatia é um ato de compreensão tão seguro quanto a apreensão do sentido das palavras contidas numa página impressa. A empatia é o primeiro inibidor da crueldade humana. Reprimir a inclinação natural de sentir com o outro faz tratar o outro como um objeto. Então tá aí para vocês empatia, né? Cai bastante, hein, galera? Outro assunto importante, vamos lá. Interesse e atenção, né? Professor, o que é isso? Você agir no atendimento de forma interessada. Você dá atenção para as pessoas, né? Já pensou, cara? Ó, você tá lá pedindo uma coisa, aí o cara pega o celularzão e já mostrou o quê? Desinteresse, desatenção, não é isso? Não é. Então tem que mostrar interesse, olhar no olho, tá certo? Ter atitudes de atenção. O colaborador deve demonstrar interesse e consideração naquilo
que é solicitado. Para isso, a sua atenção e concentração no atendimento é essencial, ainda que pautada pela impessoalidade. No contato deve ser singular, pois cada caso é um caso, né? Então isso aqui o quê? É interesse, né? Interesse. Professor, cai também? Claro que cai, tudo aqui cai, né? No atendimento ao público, o servidor que se movimenta de forma inquieta, as mãos e as pernas inclina, seu corpo em direção ao cidadão, né? Está sendo atendido, que está sendo atendido demonstra interesse. Vou ler de novo, gente. Fala. Desculpa aí. No atendimento ao público, o servidor que se movimenta de forma inquieta, as mãos e as pernas se inclina, seu corpo em direção ao cidadão que está sendo atendido, demonstra interesse, atenção e presteza? Professor, vamos lá, né? Olha aí do comunicação não verbal, né? O cara fica com, né, batendo a perna, tal, falando, gesticulando, ele se inclina e o cara falando, e o cara lá, tal. O comportamento do sujeito que tem isso aí demonstra interesse? Demonstra atenção? Presteza? Rapaz, parece que o cara está o quê? Nervoso, ansioso. Ou seja, essa comunicação não verbal, né, demonstra que o cara é ansioso, demonstra que ele está nervoso, ou seja, está errada. Né? Nervosismo, está errada essa questão. Dá para entender? Dá para perceber isso, né? Tá certo? Então está o quê? Nervoso. Né? Então o atendimento é o seguinte, o corpo fala também. Então tem que ter, você tem que ter postura também que está prestando atenção. Por exemplo, quando o cara está falando com você, você deve olhar fixamente nos olhos dele e ficar com uma postura aberta, né? Tipo assim, estou recebendo a informação, estou prestando atenção. Não você ter uma postura de estar falando com você está olhando em outro lugar, outro sentido, ou seja, o corpo tem que acompanhar o pensamento, tá certo? E a situação. Então está errado. Nesse sentido, pequeno reforço pedagógico para a galera aí, né? Olha só, a comunicação não verbal, aquela que não é verbalizada, tipo expressiva. O que é aquele tipo expressivo? Ó, movimenta de forma inquieta das mãos e pernas. O cara fica batendo as pernas, né? Não denota atenção, interesse e presteza. Pode caracterizar ansiedade e ou nervosismo no atendimento. Então o cara está ansioso, né? Então ele tem que estar mais sereno. Próximo item importante, presteza. Item 5. É preciso ser gentil e veloz no tratamento de um assunto. Presteza, né? Gentileza e velocidade no atendimento. Tem que ser prestativo, rápido, né? É gentil. Isso que o cara, a presteza é muito importante, né? Outro, eficiência. Claro, está aí, eficiência, né? Eficiência. O atendimento deve ser ágil, produtivo. É preciso fazer o melhor possível a partir dos recursos existentes. Ok, então tem que produzir mais com menos, fazer as coisas certas, ser ágil, né? E produtivo, né? Presteza e eficiência sempre andam juntos. Um exercíciozinho básico para a galera, né? Essa aula top para a galera aí, que eu tenho certeza que vai ficar super competitivo. Vamos lá. CESP, né? A dimensão denominada presteza. Tá? Ó, presteza. Demonstrada pela equipe da organização, consiste em acatar os problemas dos usuários do serviço e executar esse serviço para atender melhor os interesses dos usuários. Cara, presteza. Presteza o quê? Agilidade, não é isso? Rapidez, educação, ser rápido, não é isso? Ser prestativo. Cara, acatar os problemas dos usuários do serviço? Não. Na medida do possível, né, cara? Por quê? Porque ninguém vai conseguir acatar todos os problemas. Então tá errado. Questão muito fácil essa, né? Então não é acatar, né? Ó, executar esse serviço para atender melhor os interesses dos clientes. Aí até posso concordar que deve executar
para melhor atender os interesses, não é interesses, né? Eu chamava necessidade dos usuários, né? Mas acatar os problemas dos usuários do serviço. Viu que o examinador quer que você pense que ali você vai resolver tudo? Não. Bom atendimento tem ética, tem que seguir a lei, tem que seguir os princípios, né, da administração. Então está errada essa questão aqui. Fechou? Bacana, né? Então mais aqui. Tolerância. Tá? Item 7. Tolerância é a capacidade de aceitar o diferente, aceitar a diferença das pessoas, né? E no mundo que nós vivemos hoje, com tantas diferenças, tantas diversidades, né? Eu percebo que as pessoas estão cada vez mais intolerantes, né? Intolerantes, tá? Né? Muita intolerância, né? Vamos para a aula aqui. Tolerância. Trata-se da capacidade em aceitar o diferente. Um colaborador tolerante aceita atitudes que são diferentes das suas normas pessoais. Então, isso é ser tolerante, né? Cai concurso? Claro que cai. Fatores psicológicos como cortesia, presteza e tolerância. Cortesias, o cara ser educado. Ó. Presteza, o cara ser ágil. Tolerância, aceitar as diferenças. Influenciam negativamente a produtividade do grupo? Rapaz, está errado somente nessa palavra negativamente. Em tudo que você faz, não só em grupo, né, cortesia, presteza e tolerância, ela vai ser sempre um fator positivamente. Até no presídio, né? As pessoas cortês, né, educação, presteza, né? Ou seja, são comportamentos positivados, comportamentos aí aceitos, ou seja, o aluno aqui com uma questão dessa aqui, ó, não tem condições de errar, né? Vamos lá. Item 8, chamado discrição, né? Professor, essa aqui, existe uma diferença de conceito muito grande entre a palavra descrição, descrever, e o cara dizer discrição. Discrição vem de discreto. Discreto, com I, discreto, né? O cara catato, discreto, não é um cara, né? É um cara comedido. E descrição vem de descrever. Eu vou descrever as qualidades do professor Luiz. Opa, só isso? Poucas, né? Você está descrevendo. Agora, o professor Luiz é um cara discreto, né? É um cara tranquilo, um cara aí que não fala muita bobagem, não é isso? Você tem que ter descrição no atendimento público, né? Já pensou, você entrega o resultado de alguma consulta para um cara e aí você sai comentando, você faz comentários impróprios para o próprio cara que recebeu. Então, você está sendo contra, inclusive, o Código de Ética do Servidor Público. Ó, descrição. O que vem a ser? Quando do fornecimento de informações, é fundamental ter discernimento, ser reservado para que seja demonstrada a confiança e a seriedade necessária ao bom andamento do trabalho. Tranquilo, sem muitas explicações, né? Conduta, comportamento compatível, né? É preciso conhecer e respeitar as normas internas da organização. Conduta, você seguir todas as regras, né? Diante disso, o comportamento do colaborador deve ser pautado por essas normas institucionais como profissionalismo, entendendo que ele representa a organização no momento do atendimento. Ele é o espelho da organização. Essa conduta deve ir além do ambiente do trabalho. Tá? E, finalmente, você tem que ter um atendimento, tá, objetivo, rápido, não ser prolixo, né? A pior coisa que tem, uma das coisas que eu detesto é o seguinte: você vai pedir uma coisa no atendimento, rapaz, o cara não é objetivo, ele não vai naquilo da sua necessidade, ele cria novas, outras coisas, eu quero só isso, né? Objetividade. Quando, no atendimento ao cidadão, é preciso ser objetivo, ater-se estritamente ao foco da questão, é fundamental ser sucinto e claro nas respostas. Bacana, né? Então, tá aqui, são os 10 elementos, né? Professor, como é que está a nossa aula? Tá? O primeiro bloco, da qualidade do atendimento, as dimensões da qualidade do atendimento, né? Nós passamos para vocês.
O segundo bloco são esses 10 elementos aí, fundamentais aí, requisitos fundamentais para o bom atendimento, e esse segundo bloco é um bloco bastante cobrado também, tá? Agora, vamos para um terceiro bloco, que é um bloco complementar para vocês, para quem quer ser diferenciado, né? Nós estamos estudando administração pública. Aqui é aula para concurso, né? Então é o seguinte, tá? Para quem vai exercer um bom atendimento, tem que atender também os princípios da administração pública brasileira, consagrados no artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal. Ou seja, perdão, gente, em todas as suas atividades deverão ser norteadas pelo princípio do LIMP, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São princípios universais da administração pública brasileira. Professor, o que é agir com legalidade? Você só pode fazer o que está autorizado em lei, o que está previsto em lei. Então, você não pode criar regras alternativas, regras auxiliares. Você tem que cumprir o princípio da legalidade. Então, no atendimento ao público, você tem vários ordenamento jurídico vasto que você deve cumprir. Tá? Segundo, impessoalidade. Impessoalidade é você ser impessoal. Professor, o que é ser pessoal? Pessoal significa que você vai decidir de acordo com a sua cabeça. Você não está sendo profissional. A impessoalidade, você não vai agir de forma pessoal, você vai agir de forma racional, tá certo? Para evitar privilégios. Terceiro, moralidade. Vem o quê? De moral. Tá? Tem que agir com moralidade, né? Publicidade, os atos são públicos, tá? Não tem nada de escondido. O negócio é o quê? Transparência. E, finalmente, você ser eficiente, tá? Buscar eficiência, produzir mais com menos, né? Fazer as coisas certas. Então, no bom atendimento, também tem que se ater a esses princípios aí da administração pública. Isso pode ser cobrado, ok? Para fechar com chave de ouro, toda essa parte fundamental, conceitual da nossa aula aqui. No Brasil, nós estamos aí passando por momentos, né, por mudanças, né? Eu concordo que estão um pouco desaceleradas essas mudanças devido à situação econômica do país que nós estamos passando, mas quando você cobrar assim na sua prova, excelência no serviço público, excelência na qualidade do serviço público, e aí? Como que devo estudar? Tá? Aí eu vou dar dica para você. Primeira coisa, você tem que assistir essa aula nossa inteiraça de qualidade. Aí já disse para você, ó, a aula de postura e ética também vai contribuir para você ter um bom entendimento do assunto. Tá? Mas quando está lá onde está, excelência do serviço público, excelência na qualidade do serviço público, você vai ter que completar. Tá? Principalmente esse cara aqui chamado de GES Pública, né? GES Pública é um instrumento do Ministério do Planejamento que visa a capacidade de desenvolver, treinar os órgãos servidores públicos para atender, ter um modelo de excelência na gestão pública, né? Então, o GES Pública tem aula específica sobre isso também, o professor vai gravar para vocês aí. E temos também um cara chamado Cartas de Serviços ao Cidadão, onde aqui tem aqui vários requisitos como a administração pública deve prestar esse serviço. É claro, todos esses aí são assuntos aí inerentes à qualidade do serviço público. Então, professor, eu quero diferencial, eu quero acertar todas as questões, e eu estou estudando para realmente aprender e ficar competitivo. Então, ó, 2 assuntos complementares, GES Pública, dá uma olhadinha nesse assunto aqui, e cartas de serviços ao cidadão. E o novo paradigma da gestão pública, que é o primeiro, onde a administração pública brasileira está passando por uma transição da burocrática para a gerencial. Tá? O professor estuda isso há 20 anos, cara. 20 anos ainda está longe de ser um modelo gerencial. Tá? Longe de ser um modelo gerencial, isso eu falo com bastante conforto. Tá? Inclusive tem algumas aulas nossas aí memoráveis no YouTube, procura lá. Aulas aí de 5, 6, 7 anos atrás, aí, com milhares, centenas de milhares de exibições aí. E onde seguinte, então, a administração pública gerencial, esse novo paradigma de gestão, está saindo da burocracia para o gerencialismo. É isso que possibilitou todo esse tipo de atendimento aí, ok? Então, contextualização nacional sobre a qualidade. Fechou? Vamos lá. Os últimos exercícios aí para completar com chave de ouro, né?
uma aula com 15 exercícios, cara. Uma aula completaça para vocês, né? Vamos lá. Acerca da definição dos fatores positivos do relacionamento, correlacione as colunas abaixo. Então, temos aqui, ó, comunicabilidade, interesse, tolerância, discrição e presteza. Vamos vincular esses caras aqui. Vamos aqui comigo, ó. Esse exercício aqui eu ia excluir, mas eu deixei para vocês praticarem o modus operandi de como pensa a banca e como que você deve agir na hora da prova. Comigo. Manifestar interesse em atender às necessidades do usuário. Manifestar interesses em atender às necessidades do usuário. Professor, olha só, esse item aqui, professor, tá? Ele, interesse, ó, então pode ser o item 2, ó, a necessidade do usuário e a presteza. Concorda comigo? Sim. Professor, eu estou em dúvida, professor, se é o 2 ou o 5, tá? Mas você já sabe que não é o 1, que não é o 3 e nem é o 4, tá? Você sabe que não é o 1, que é a comunicabilidade, a tolerância, não é? E a descrição, são esses 2. Vamos deixar, vamos passar por outro, não é? Ó, mostrar empenho para que lhe apresentar, ó, mostrar empenho para que lhe apresentar, para lhe apresentar as soluções. Empenho, cara. Empenho vem o quê? Interesse. Interesse. Então, logo, fica com o item 5. E aí, professor? Cara, já matei a questão, ó, letra B, ó, 5, 2. Tá? Quando você estiver fazendo assim na prova, você tem que ter uma administração do tempo na prova. Com esses 2 elementos aqui, você já acertou a questão. Vamos fazer, ó, aí, se eu tivesse em prova, eu ia fazer só mais um para confirmar que é a letra B, tá? Que é para confirmar a letra B, tá? Por quê? Eu não ia perder tempo com o restante. Agora, no exercício tem que fazer todos, ó. Ter habilidade para expor as ideias. Expor ideias tem a ver com comunicação. Eu já pararia aqui, para ganhar tempo e para outra questão, né? Admitir as diferenças e respeitar a diversidade. Rapaz, ó, aceitar as diferenças tem a ver com tolerância, né? Ó, ter sensatez, ser reservado, recatado e decente. É um cara discreto. Logo, alternativa B de bola. Professor, confesso, professor, que eu estou confiante. Isso, cara, exerça a sua autoconfiança, cara. Autoconfiança é um fator emocional importantíssimo na sua caminhada. O último exercício da aula foi um rio, né? Vamos lá. O bom atendimento ao recepcionar um visitante envolve vários aspectos. Alguns deles estão listados na primeira coluna abaixo. Essa aqui, ó, que é empatia, percepção, envolvimento e cortesia. Considerando as características de cada um desses aspectos, marque a segunda coluna de acordo com a opção correspondente na primeira. Então, nós temos aqui um cara que é empatia, percepção, envolvimento, cortesia. Vamos lá. Primeiro, apreensão da realidade ou capacidade de compreender e captar uma situação, tá? O que esse cara é? Ó, apresentação da realidade ou capacidade de compreender e captar uma situação. Cara, captar uma situação vem a ver com, ó, percepção. 2, né? Professor, nós estudamos a percepção, mas dá para entender. Como eu te falei, essa aula aqui é muitas teorias, não tem uma bibliografia de referência. Tá? Demonstração de interesse, voltando-se inteiramente para quem está sendo atendido, né? Ó, envolvimento, tá? Envolvimento, tá? Aqui seria presteza, né? Capacidade de colocar no lugar do outro. Isso aqui é fácil, também é ser a empatia, ó. Cumprimentar o visitante apresentando-se adequadamente, encaminhando para o local de trabalho. Cortesia, ó, educação. Logo, nós temos aí 2, 3, 1 e 4. 2, 3, 1 e 4, alternativa C. Tá? Alternativa C. Né? Alternativa C. Ok, ótimo, né? Opa, mais um exercício para a galera aí. Último exercício da aula, né? Vamos comigo aqui. Qualquer que seja a forma de atendimento, presencial, por telefone ou online,
O usuário dos serviços prestados pela instituição deverá receber do profissional de secretariado atendimento marcado por 3 atitudes básicas, ou seja, o examinador quer que você saiba quais são as atitudes ideais para um bom atendimento, no caso aqui presencial, né? Vamos lá pelo seu juízo de valor que você tem. A, empatia. Claro, se colocar um lugar do soberba. O que é um cara soberbo? Um cara arrogante, né? Está errado. Simpatia, sim. Interesse, sim. Atenção, letra B. Pronto. C, determinação, sim. Formalidade, sim. Né? Formalidade é a forma, você tem que ser oficial, conversar, é claro, não com aquele formalismo besta, né? Mas indiferença está errado. Atenção, sim. Indiferença, fora. Cordialidade, sim. Cordialidade, sim. Frieza, errado, né? E impaciência, errado também. Chegamos aí, letra B de bola, né? Pronto, galera, aí. Terminamos. Né? Essa super aula para a galera aí, né? Super aula, né? Tenho certeza aí que essa aula aí, uma aula histórica na sua vida que vai te ajudar muito no concurso público. E para encerrar essa aula, uma super frase de motivação para a galera aí que vai despertar suas emoções e sentimentos, né? Acreditar é a essência. Tá? Cara, se você não acredita em algo, você não vai conseguir fazer. A primeira coisa, você tem que acreditar que você é capaz. Mas só acreditar não basta. Mas ter atitude é o que faz a diferença. Então você tem que acreditar e ter atitude. Concurso público é uma caminhada, ela é uma caminhada e só quem acredita e que tem atitude faz a diferença. E só quem tem diferença é aprovado. Eu digo em concurso público que os alunos aí, que se não desistirem, não pararem, vocês podem ter certeza que eles vão conseguir alcançar a sua tão sonhada vaga e pode contar com o professor Luiz e a nossa equipe aí de forma irrestrita. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer. Muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para quem vai fazer o concurso do Detran Pará 2018-2019. Edital publicado, edital na praça, agora é hora de se preparar, agora é hora de ficar competitivo. E eu garanto para você que o nosso curso aqui da Lá Concurso é uma super preparação. Se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta que você, lá no dia da prova, você vai ficar muito competitivo. Nós temos aqui 2 cursos, né, para o concurso do Detran. O primeiro para o cargo de agente de fiscalização para o trânsito e o segundo para o agente de educação para o trânsito. Ambos os cursos, é isso mesmo, custa apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É o menor e o melhor custo-benefício da internet. Pode ter certeza que um curso desse vai ser o seu um dos melhores investimentos da sua vida. Porque se você cumprir as nossas orientações do Personal Coach, você pode ter certeza que você vai ficar competitivo. O Personal Coach é o quê? É o estudo regime de metas. Então, todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir essa meta, se você tiver lá num quadro de medalhas, você tem uma referência para isso, você vai ficar competitivo. Professor, quantas turmas nós teremos? Nós já tivemos 2 turmas pré-edital para o Detran, temos uma turma pós-edital, a turma 1, pós-edital, está prevista a turma 2, pós-edital, e mais uma turma de reta final aí. Nós queremos atender a galera do Detran Pará, né? Professor, quando que é a prova? Dia 10/2. Dá para estudar? Com certeza, né? Professor, isso aqui é o quê? Isso aqui esse vídeo que eu passei para vocês são aulas demonstrativas que nós colocamos aí no YouTube para que você aí avalie a qualidade do nosso curso. Mas, muito mais, o melhor, a cereja do bolo está dentro do site, pode ter certeza disso. Ah, professor, tem demonstração? Tem, né? Nós temos a possibilidade aí de você fazer um curso grátis de 7 dias na Lá Concurso, sem pagar nada para você conhecer a nossa metodologia. Para isso, você tem que seguir os seguintes passos. Primeiro, se inscrever no canal, né?
curtir a nossa página, dar uma curtidinha no nosso vídeo lá, clicar no link da descrição do vídeo e, finalmente, depois você vai ter que fazer um pequeno cadastro, claro, né? E utilizar o código aí Detran Pará, que você vai ter a possibilidade de fazer um curso grátis aqui na Lá Concursos. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Um forte abraço, fique... Clique lá.